Olá, estamos de volta, né, com as nossas aulas de matemática. Hoje vamos continuar falando de análise combinatória, né? A gente na aula passada falamos do princípio da adição e do princípio da multiplicação, então eles vão continuar sendo citados, vão continuar sendo falados aqui, porque a gente vai precisar, porque a gente vai fazer, né, para as conclusões que a gente vai tirar daquilo que a gente estiver fazendo, tá certo? Então, vamos começar. Bom, a gente vai falar de arranjo, permutação e combinação. Na verdade, eu encaro assim, arranjo e permutação como uma coisa só. Perfeito? Né, olha só o exemplo que a gente viu na aula passada. No exemplo 3 da aula anterior, né, da última aula, antes da avaliação, discutimos o problema de obtermos os 4 últimos dígitos de um número de telefone sem repetir os dígitos, sem repetir os algarismos. Perfeito? Aí a ideia é bastante simples. A gente fez o seguinte, olha só. Veja. Né? Então, são 4 últimos dígitos de um número de telefone. Está aqui, as 4 posições. Tá certo? Bom, a gente sabe que existem 10 algarismos, 10 dígitos. Então, na primeira posição, eu posso escolher qualquer um dos 10. Na segunda, escolhido que eu coloquei aqui, ó, eu não posso colocar o mesmo aqui porque não tem dígitos repetidos. Então, sobram 9. Colocado 2, dos 10, sobram 8. Colocado 3, dos 10, sobram 7. Perfeito? Então, este é o total, né? Ó, é 90... 90, 720 vezes 7, 0, 14 vai 1, 50, então o total é 5.040. 5.040 números diferentes, porque eu estou pensando assim, ó, da seguinte maneira, o 0, 1, 3, 2, né, ó, é diferente do 2, 1, 3, 0, ou ainda do 3, 1, 2, 0. Quer dizer, a ordem dos algarismos que a gente está colocando influencia, por isso que deve ser feito dessa forma. Perfeito? Né? Eu acho que aqui é só uma lembrança do que nós fizemos no princípio da multiplicação. Mas esse tipo de problema é o que nós vamos chamar de arranjo. A gente vai pegar os 10 dígitos e permutá-los nas 4 posições, né? Permutando aqui, ó, trocando de posição cada um, tá ok? A gente vai ter o que nós chamamos de arranjo. A gente vai arranjar em posições diferentes. E, claro, a ordem faz diferença. Se você mudar a ordem de qualquer dos dígitos, você tem um arranjo diferente do anterior. Tá certo? Então, a ideia é essa. Então, vamos prosseguir. Né? Que consiste em uma permutação de 4 dígitos distintos escolhidos em um conjunto de 10 objetos. Né? Os dígitos, né? Ou algarismos. Né? Tá certo? Por que permutação? Porque a gente vai além de trocar de objetos, a gente vai trocar de posição. E trocando de posição, a gente tem um arranjo diferente, vamos colocar assim. Perfeito? Né? Permutar é trocar de posição. Né? Esse é o significado da palavra. Tá certo? Neste caso, o 2357 é diferente do 3752, apesar de ter os mesmos dígitos. Perfeito? Não é? Bom, aí o que a gente obteve? Esse tipo de problema é chamado de problema de arranjo. No caso citado, vamos simbolizar assim, ó, arranjo de 10 objetos, né? Arranjando, né, ou permutando-os de 4 em 4. Perfeito? Aí foi o que a gente disse, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que deu exatamente o nosso 5.040. Então, 10, 4 a 4, né? É assim que se lê. O arranjo de 10 objetos de 4 em 4 deu 5.040, né? Claro que a gente obteve isso utilizando o princípio da multiplicação, tá certo? Arranjo de 4 objetos escolhido entre 10 objetos, tá certo? Então, continuando. Bom, o número de permutações de P objetos escolhidos de um conjunto com N objetos será denotado por o que a gente acabou de fazer. Né?
se a gente observar, ó, a gente colocou 10 objetos obtidos de 4 em 4. Né? O que é isso? É 10 vezes 9, aí etc., né? Até 10 menos P, né? Quem é o P? 4 mais 1. Então, isso aqui é 10 vezes 9, etc., vezes 7. Ou seja, é aquilo que a gente colocou. 10 vezes 9. Então, aqui é o último número, vezes 7. Perfeito? Se tivéssemos que arranjar, sei lá, 15 objetos de 6 em 6, então seria 15, né? Que é o N, né? Vezes o N menos 1, que é 14, etc., até o N menos o P mais 1. Tá certo? Aí esse cara aqui, dá 15 menos 6, 9, 10. Então é 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes o número que chegou aqui, né? O 10. Perfeito? Então é dessa forma que se obtém o arranjo de 15, 6 a 6. Tá certo? É sempre N menos P mais 1. Então, 15 menos 6, 9, mais 1, 10. E até aí, sempre, né? Sempre dessa forma. Tá certo? Deixa eu apagar aqui. Então, continuando. Onde P tem que ser menor ou igual a N. Agora, no caso especial, veja que o P tem que ser sempre menor ou igual a N. Claro, né? A quantidade de objetos do conjunto, não é? Tem que ser sempre maior que a forma que eu estou fazendo o arranjo, né? A quantidade de objetos que eu estou tomando para o arranjo. Tá certo? Então, tem que ser sempre maior. No máximo, igual. E no caso específico da igualdade, né? No caso específico da igualdade, aí eu vou ter o quê? A, N, N, né? Perfeito? Aí vai ser N vezes N menos 1, utilizando a definição. Olha aí. Vezes N menos 2 até chegar em N menos P, que no caso é o próprio N mais 1. Esse aqui é 0, então isso aqui vai ser N vezes N menos 1 vezes N menos 2, vezes etc. Como tem que terminar no 1, vai chegar um momento que vai chegar 3, 2, 1. Perfeito? Tá ok? Então, esse é o ANN. Aí, neste caso, a gente simboliza de uma forma diferente, né? A gente chama isso de permutação de N elementos. Perfeito? Como assim? Imagina que eu tenho as letras A, B e C e D e quero fazer o arranjo delas de 4 em 4 mesmo, né? Aí o que vai acontecer? Como eu quero fazer de 4 em 4 mesmo, aqui eu posso colocar qualquer um das 4. Aqui, colocado uma aqui, só sobra 3 para eu escolher para a próxima posição. Colocado 2, né? Porque foi um aqui e um aqui, dos 4 sobram apenas 2 possibilidades para a próxima posição e para a última fica faltando só uma, né? Então é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, isso aqui, na verdade, é o arranjo 4 a 4, que nós chamaremos de permutação de 4 elementos, né? São 4 permutação, o arranjo de 4 objetos de 4 em 4. Perfeito? Então, é apenas chamado de permutação de 4 objetos. Perfeito? Ok? Assim como nesse outro aqui, né, no caso geral, permutação de N objetos. Tá? Então, a ideia é simplesmente essa, sem tirar nem pôr. Ok? Então, vamos continuar. Aí, Pn, que é igual a ANN, que, como eu disse, que é N vezes N menos 1, vezes N menos 2, até chegar em 1, né? Como a gente viu aqui no A44. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Perfeito? Se fosse 5, 5 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Arranjar 5 objetos de 5 em 5. Perfeito? Então, é permutação 5 apenas. É dessa forma que a gente vai simbolizar. Mas se eu fizer dessa outra que está errado, claro que não. Tanto faz, né? Certo? Só que é comum a gente fazer desse jeito aqui nesta nossa Terra. Tá certo? Agora a gente vai falar de fatorial, porque a gente vai reescrever, né, essas fórmulas utilizando o fatorial, tá certo? Então vamos lá. Definição.
o fatorial de 0 é 1, né? O símbolo, né? O símbolo de exclamação deve significar fatorial. Fatorial de 0. Fatorial de 0 é 1. Fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. Na verdade, ó, isso aqui ó, é uma fórmula obtida por recursão, que a gente até já fez, né? Tem lá no exercício. Tá certo? Tem lá no exercício, né? Aqui, ó, eu cometi um pequeno equívoco, mas devia ser só maior que 0 ou maior ou igual que 1, né? Ó, maior ou igual que 0, maior ou igual que 1. Por quê? Porque o primeiro elemento é esse aqui, tá certo? Dessa forma, né? Ó, dessa forma, o que a gente conclui? Que 1 fatorial é igual a 1 vezes 0 fatorial, que é 1 menos 1 fatorial. Como fatorial de 1, isso é 1 vezes 1, que é 1, né? Então, fatorial de 1 é 1. Então, quem é o fatorial de 2? É 2 vezes 1 fatorial, ou seja, é 2 vezes 1, que é igual a 1. Perfeito? 3 fatorial, tá certo? É igual a 3 vezes 2 fatorial. Mas, 1 não, 2, me perdoe aqui, né? 2. Então, é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Perfeito? Fatorial de 4, olha só, é 4 vezes 3 fatorial, pela definição. Então, isso é 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24. Não tem, ou seja, olhando a partir dessa definição por recursão, a gente deve concluir, né, ou supor que isso é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2, etc., né, até 3, 2, 1, para todo n maior igual que 1. Perfeito? É exatamente isso, né? Tá ok? Exatamente isso. Bom, o que eu tenho que fazer para provar que isso é verdade? Eu tenho que usar o princípio de indução finita. Eu teria que provar, né? Como foi feito lá nos exercícios anteriores, nos exercícios que eu passei para os senhores, né? Senhoras e senhoritas. Perfeito? Então, é isso. Então, essa é a definição de fatorial, que você pode escrever dessa maneira e agora dessa, como a gente já viu antes, né? Tá certo? Tanto faz. Não, você faz da maneira que você achar melhor ou que lhe for mais conveniente para resolver o exercício. Tá certo? Exemplo. Fatorial de 1, né? Ó, a gente já havia colocado. Fatorial de 2, fatorial de 3, fatorial de 4, fatorial de 5, né? Ó. Podemos, então, provar por indução, como eu lhe disse, que n fatorial é igual a n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar em 1, né? O produto de todos. De todos os naturais, do 1 até o n, ou do n de forma decrescente até o 1. Tá certo? A ideia é bastante simples, né? O que a gente vai fazer com esse fatorial? A importância dele é que a gente vai redefinir tanto o arranjo quanto a permutação usando a ideia do fatorial. Aqui, ó, a gente já sabe que isso aqui é a definição de permutação, né? Ó, então, isso aqui é o nosso PN, ou o arranjo A em AN. Perfeito? Então, PN é igual a N fatorial. O arranjo de N objetos N a N é N fatorial, ou a permutação de N objetos é N fatorial. Tá certo? Né? Veja que a forma com que as coisas ocorrem é bastante simples, né? Ó, tá certo? Assim, ó, Pn, né, como ele disse que é isso aqui, também pode ser escrito dessa forma, né? Ó, a permutação. Tá? Então, vamos continuar, né? Ó. Novamente, aqui, ó, usando o fatorial, ó, tá certo? Eu sei que n fatorial é igual a n, n menos 1, n menos 2, n menos p fatorial. Tá certo? Ó, mas qual é o elemento aqui que eu vou multiplicar que é imediatamente anterior a esse? É esse aqui, né? Ó. É n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3, etc. Tá certo? E qual é o que vem antes desse? É fácil. É n menos p mais 1, né? Ó. Simplesmente isso. Aí, n menos p fatorial. Perfeito? Quer dizer, uma outra forma de escrever o fatorial. Tá ok? Onde p, claro, p
é menor ou igual que n, tá certo? E, obviamente, maior que zero. Maior ou igual que zero, né? Tá certo? A ideia é essa, né? Aí, o que a gente vai ter? Ó? A gente definiu o arranjo NPAP, né? Ó, desta forma. O que eu vou fazer? Ó? Vou multiplicar por 1. Vou pegar esse resultado aqui e multiplicar por 1. Ó. Mas não um 1 qualquer. Ó. Este 1 aqui. Ó. Porque isso é igual a 1. Estou dividindo o número por ele mesmo. Tá certo? Bom, como isso aqui é um produto, eu posso estender aqui ó, a fração e ficar todo mundo dividido por n menos p fatorial por se tratar de um produto. Ó. Porque eu posso pensar que aqui ó, é sobre 1, é sobre 1, é sobre 1, né? Aí 1 vezes 1 vezes 1 vezes esse, né? Ó. Aí eu vou obter este resultado, tá certo? Tá ok? Aí, obtendo este resultado, olha só, esse aqui ó, é o que está aqui em cima, o n fatorial. Tá ok? Deixa eu só apagar isso aqui, que isso aqui está atrapalhando. Né? Esse aqui está atrapalhando, mas eu vou deixar e depois eu vou apagar, tá bom? Aí, olha só. Ficou n menos p fatorial, n menos p fatorial. O numerador é o n fatorial, que a gente acabou de falar, né? Tá certo? E o denominador continua n menos p. Então, isso aqui vai dar n fatorial dividido por n menos p fatorial. Essa é uma outra forma de obter o arranjo. Por exemplo, aquele que nós fizemos, A 10, 4. Que a gente sabe, ó, a gente já sabe que isso é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Né? Ó. Fazendo por aqui, ó, então isso aqui é 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial. Isso aqui é igual a 10 fatorial sobre 6 fatorial. Então, olha só, isso aqui é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes n menos p fatorial, que é 6 fatorial, que é 10 menos 4 sobre 6 fatorial. Não desenvolve. Ó. Como esse número é igual a esse, é aquele que acrescentou, a gente pode tirar. Ó. Aí deu ó, exatamente a mesma coisa, né? Ó. Só que obtido de outra forma. Perfeito? Então, a partir de agora, a gente vai usar essa fórmula aqui ó, para achar o arranjo NPAP. Não é? Tá certo? E a outra, PN, para achar a permutação de N, vamos usar o N fatorial. Tá certo? Então, vamos apagar aqui, né? Tá certo? Com P entre 0 e N, como a gente já sabe. Tá certo? Casos especiais de arranjo, né? Os casos especiais são alguns que o resultado a gente já olhando já vê. O que é o arranjo N0 a 0? Né? Vai dar 1, né? Perfeito? Vai dar 1. Né? Eu vou arranjar N elementos de 0 em 0. Mas o que significa isso? Significa o conjunto vazio, né? É só um. Eu só vou ter um arranjo. Perfeito? Apenas o conjunto vazio. Tá certo? Existe um arranjo de ordem ordenado de 0 objetos, que é o conjunto vazio, como eu acabei de falar. Tá certo? N1 a 1, de 1 em 1, tem que dar o próprio N, né? Tá certo? N fatorial é N menos 1, ó. N vezes N menos 1 fatorial é o numerador, então isso dá N, né? Dá N formas de arrumar N objetos. Perfeito? De 1 em 1. Né? De 1 em 1 vai dar a quantidade normal. Tá certo? Existem N arranjos ordenados de um objeto. Claro, né? É como se eu tomasse N subconjuntos com um elemento, né? Esse caso aí coincide com o que a gente vai ver lá na frente, que é a combinação. Quais e quantas são o número e quantas são o número de permutações possíveis das letras A, B e C? Bom, o que é isso? Eu vou organizar dessa forma, né? Opa! Eu vou organizar dessa forma aqui, ó. Tá certo? Aí, ó, pode ser A, C, B. Não pode? Pode ser B, A, C. Ou pode ser B,
CA. Ou ainda pode ser CAB, ou ainda pode ser CBA. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem nenhuma outra forma, né? Veja que são as mesmas letras, né? Quer dizer, a ordem dá um arranjo diferente, né? Ou seja, quando você permuta as letras, você obtém um arranjo diferente, né? Como é que você saberia exatamente que são 6 sem precisar fazer os arranjos, as permutações? É fácil. Isso é P3, vimos que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, são 6 permutações diferentes com as letras A, B e C. Ó. Veja que o caso aqui é sem repetir as letras, né? Ó. Tudo que a gente está vendo aqui, para a permutação e para o arranjo, e daqui a pouco para a combinação, sem repetição, né? Ó. É sempre sem repetição. Né? Aqui é análise combinatória, mas sem a repetição. Tá certo? E no caso de arranjo e permutação, a ordem faz diferença. A gente vai ver mais tarde que para a combinação a ordem não tem importância nenhuma. Né? E é isso que vai fazer a diferença, né? Ó, que vai fazer a combinação ser diferente do arranjo. Tá ok? Então, como a gente já havia dito, né? Ó, então, para saber o número total, já sei, ó, que eu já fiz, 6. Né? Ó, quando a quantidade é pequena, como aqui 3, né? Ó, a gente pode até fazer para saber, né? Ó, tá certo? Então, isso dá 6. Mas imagina que fosse 80 objetos diferentes para eu arranjá-los de 80 em 80. Não é? Então, seria a permutação 80, seria 80 fatorial. Aí você não ia fazer observando como é cada arranjo, né? Como a gente fez aqui, que deu 6. Aí assim já não dá. E é melhor fazer desta outra forma, que seria 80 fatorial. Perfeito? Quantas palavras de 3 letras, tendo ou não sentido, podem ser formadas a partir da palavra compilar, né? Se nenhuma letra for repetida. Como ele disse, a gente não pode repetir, né? Aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, né? Então, o nosso conjunto tem 8 objetos, né? Que são as letras C, O, M, P, I, L, A e R. Aí eu quero organizá-la de 3 em 3. Tá certo? De 3 em 3. Aí como é que eu faço isso? Bom, como o número da organização, né, do arranjo é menor que a quantidade de objetos, né, ó, que são 8, né, ó, 8 objetos, tá certo? 8 letras, né, ó, que eu quero organizar de 3 em 3, tá certo? Como a organização é menor do que o total de objetos, então isso é arranjo. Arranjo 8, 3 a 3. Ó. Aqui que a gente viu 8 fatorial, né, que é n fatorial, sobre n menos p fatorial, né? Ó. Então, isso aqui é 8, 7, 6, eu já sei que aqui vai dar 5, né? Ó. Então, para aqui no 5 fatorial. Sobre 5 fatorial. Ó. Aí o 5 fatorial cancela com o 5 fatorial, e isso dá 8 vezes 7 vezes 6, que é de se esperar, né? Ó. 8, 7, 6. Perfeito? Isso aqui vai dar 8 vezes 7, dá 56, vezes 6, vai dar 336. Né? Vai 13 vezes 5, 30, 36. Vai dar 336 formas, né? Ou grupos, né? De 3 letras diferentes, né? Onde a ordem é importante, né? E sem repetir letra, né? Claro. E sem repetir letra, tá certo? Como a gente já havia resolvido, né? Que é só a formalização, né? Então, né? Eu sempre desenvolvo aqui o fatorial, até o valor que vai dar aqui embaixo, 8 menos 5, 8 menos 3, 5, né? Para que eu possa cancelar, né? Olha só, assim eu resolvo mais rápido, ok? 10 atletas competem em um evento olímpico, onde a premiação são medalhas de ouro, prata e bronze. De quantas maneiras podem ser feitas as premiações? Olha só, o número de objetos e a quantidade de atletas, 10 atletas. Tá certo?
E outra coisa, né? Aqui, ó, eu vou arranjar em medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Então, a ordem aqui é importante. Como a ordem é importante, é arranjo. Perfeito? Então, ó, eu tenho 3 posições aqui, né? Ó. Então, aqui eu tenho N10 e aqui eu tenho P igual a 3, que eu tenho organizado dessa forma. E, claro, a ordem aqui é diferente, né? Ó. O cara que ganhou a medalha de ouro, se ele ganhar a medalha de prata, não é a mesma coisa. Então, a ordem é diferente. Perfeito? Tá certo? Então, é A, 10, 3 a 3. Então, isso é 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, e isso vai dar exatamente 10, 9, 8. Aí eu sei que aqui é 7, né? Então eu paro aqui no 7, ó. 7 fatorial sobre 7 fatorial, que é para simplificar, e dá 90, dá 560. Não, 560, 720. Perdoe o lapso. 720 formas de premiação diferente, né? Então, eu tenho 720 formas de fazer a premiação. Tá certo? Eu tenho 720 formas diferentes de fazer a premiação. Ok? Né? Então, você vê aí que as ideias são bastante simplificadas, não tem nada que torne difícil, né? Certo? 720 formas, né? É diferente de premiar. Perfeito? Então, é isso. Então, vamos lá. Uma biblioteca tem 4 livros sobre sistemas operacionais, 7 sobre programação e 3 sobre estrutura de dados. Né? Um outro exemplo. De quantas maneiras esses livros podem ser, né? Perdoe aqui o lado, podem ser arrumados em uma prateleira, dado que livros do mesmo assunto devem ficar juntos. Né? Então, aqui, ó, eu tenho 3 grupos de livros diferentes. Né? Deixa eu refazer aqui, que eu acho que é melhor refazer. Eu tenho 3 grupos de livros diferentes. Tá certo? Aqui, ó. Tá separado cada grupo aqui, né? Ó, tá separado cada grupo aqui. 3 grupos de livros diferentes. Que grupos são esses? Sistemas operacionais, né? Programação e estrutura de dados. De sistemas operacionais, eu tenho 4 livros. Tá certo? São as posições aqui, né? 4 livros. De programação, eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E de estrutura de dados, apenas 3. Tá certo? Aí ele pede o seguinte: de quantas maneiras esses livros podem ser arrumados em uma prateleira, dado que livros do mesmo assunto devem ficar juntos? Bom, vamos supor que eu já coloquei os livros aqui. Bom, mas eu podia colocar primeiro esse, né, ó, em vez de sistemas operacionais. Eu podia começar com programação. Ou podia começar com estrutura de dados. Então, olha só. Para esse grupo aqui, ó, eu tenho permutação 3, né? Porque eu posso pegar cada grupo, né, que são 3 grupos, de maneira diferente. Posso começar com estrutura de dados, ou poderia começar com sistemas operacionais, ou com permutação, e assim posso colocar cada assunto, né, ó, de maneira diferente, né? Organizar começando por cada um diferente, ou o segundo ser um diferente, ou o terceiro ser outro diferente. Então, isso é permutação 3. É como se eu olhasse cada grupo, ó, como um só, tá certo? Pronto. É uma forma de fazer. Só que dentro de cada grupo, né, ó, por exemplo, nos sistemas operacionais, eu tenho 4 livros. Eu posso pegar esses 4 e permutá-los aleatoriamente. Aí isso vai dar a permutação 4. Assim como aqui no de processamento, eu posso fazer a permutação 7, porque eu posso mudar a posição de cada um, né?
como são 7 livros, é permutação 7. Mesma coisa aqui na estrutura de dados. Eu posso permutá-los de 3 em 3, tá certo? Veja que por assunto eu tenho permutação 3 e por livro de cada assunto, permutação 4, permutação 7, permutação 3. Pelo princípio da multiplicação, o número total de organizar por assunto e por livro é P3 vezes P4 vezes P7 vezes P3. Então, é 3 fatorial vezes 4 fatorial vezes 7 fatorial vezes 3 fatorial. Olha só, num exercício, numa prova, pode ser que se você deixar a resposta do jeito que está, né, não há problema, tá certo? Porque eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter como resultado um número muito grande, não é? Porque já pensou? Você já pensou eu ter que multiplicar todos esses números? Olha quanto é que vai dar, né? Você lá na calculadora, olha o que você vai obter: 4.354.560 formas diferentes de fazer essa organização na biblioteca. Você já pensou? É muito, né? Então, pode ser que num exercício, numa prova, esteja essa resposta ou simplesmente essa aqui, né? Aí você vai ter que estar atento a isso, perfeito? Lá no exercício, né? Lá na nossa prova, quando ela ocorrer, tá ok? Então, tá aqui, né? Solução. Olha aí. Livro de sistema operacional, livro de programação e livro de estrutura de dados. E como eu disse antes, eu posso reorganizar, né? Eu posso mudar a ordem deles, né? Posso colocar dessa forma, né? Tá certo? De maneira que eu vou ter um total de P3, né? Formas de combinar o grupo de assuntos, né? Que é permutação 3, né? Aí dentro de cada grupo de livros, né? Eu ainda tenho a permutação da quantidade de livros, né? Que no caso de sistemas operacionais é P4, no caso de programação é P7 e no caso de estrutura de dados é P3, né? Aí, como eu disse, pelo princípio da multiplicação, é só multiplicar tudo, né? Então, vai dar isso que dá aquele número enorme que a gente viu, né? Que a resposta você pode deixar assim, né? Se fosse numa questão de discursiva, né? Ou multiplicar, né? Tanto faz, certo? Eu consideraria certo numa questão discursiva. Mas numa questão de múltipla escolha, você vai ter que colocar a resposta que estiver lá, vai ter que marcar a resposta correta que aparecer, tá certo? Agora vamos ver a última parte da aula de hoje, que é a parte que trata de combinação, tá ok? A diferença da combinação para o arranjo é que aqui, a ordem dos elementos não importa, né? Por exemplo, assim, tu tem 5 letras: A, B, C, D e E. Eu quero formar conjuntos de 3 letras. Aí, como é que vai ser? Vai ser A, B, C. Pode ser o conjunto A, B, D, né? Pode ser o conjunto A, B, E e etc, né? Você sempre pegando 3 letras e formando aqui os conjuntos com as letras A, B, C e D. Aí qual é a diferença para o arranjo? Que este conjunto A, B, C é exatamente igual ao conjunto C, D, A, é igual ao conjunto C, A, B, é igual ao conjunto A, C, B, que ainda é igual ao conjunto B, A, C e B, C, A. Perfeito? Olha só. Então,
as permutações de A, B, C serão contadas como uma e não como as 6 que aparecerem, porque é de 3 em 3, não é? Tá certo? Então, olha só, eu só vou contar como uma essa daqui, ó, apenas como essa, né? Ó. Isso aqui vai contar como uma só, porque eu estou pensando que todas são iguais. Né? Se você só inverter a posição das letras. Se você só inverter a posição das letras, do ponto de vista de conjunto, é o mesmo conjunto. Então, só vai contar como um. Tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Então, aí é fácil. Então, é só pegar o arranjo de 5, 3 a 3 e dividir, ó, tá certo? Por 3 fatorial. E, ó, que é para cada grupo, ó, aqui, ó, de novo, ó, eu posso. Aqui, ó, as 6 permutações possíveis, eu só posso contar como uma, então tenho que dividir por 6. Perfeito? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar todos os arranjos possíveis, né, que eu vou ter desta forma, e dividir por 6, porque cada grupo de 3 será dividido por 6. É isso. Então, é assim que eu obtenho a combinação, ó, que eu vou simbolizar assim, a combinação 5, 3 a 3. É só pegar o arranjo 5, 3 a 3 e dividir pela quantidade de que você está arrumando, né? Que você está arranjando, que é de 3 em 3. Então, 3 fatorial, que no caso aqui é 6. Perfeito? Então, ó, se você quer a combinação de N objetos de P em P, é fácil. É só você pegar o arranjo NP, que aqui a ordem é importante, e dividir, né, ó, pela permutação de 3 em 3, de P em P, né, ó, pelo arranjo de P em P, né, que no caso é permutação P, né? Então dividir pelo fatorial de P, simplesmente isso. É isso que é a combinação, tá certo? Então, ó, vou repetir. Então, ó, no caso do nosso exemplo, eu tinha 5 letras que eu quero organizá-las de 3 em 3. Do ponto de vista do arranjo, é só pegar arranjo, né, de 5, 3 em 3. Acabou. Mas aí, o arranjo ABC é diferente do arranjo CBA. No caso de combinação, seria exatamente o mesmo. Então, eu tenho que dividir por esta quantidade que eu não vou contar, tá certo? Que no caso é 3 fatorial, que no caso é 6, perfeito? Dividindo por 6, aí eu obtenho exatamente a combinação, né? A quantidade de subconjuntos, né? Do conjunto A, B, C, D, E, que tenha 3 elementos, porque na verdade é isso, tá certo? Então é obtido exatamente desta forma. Vamos lá. Vamos lá. Podemos ter a necessidade de organizar uma certa quantidade de objetos P de um conjunto com N objetos, mas sem que a ordem para organizar seja relevante. É sem que a ordem e sem que repita, né? Também não há repetição aqui, ó. Para sabermos o número total de possibilidades, basta dividir o arranjo NP por P fatorial. Tá certo? Porque se eu vou organizar de P em P, né, ó, eu tenho que pegar essa permutação desses P elementos e contar só como uma. Bom, se eu vou contar só como uma, é só dividir por P fatorial, perfeito? Ou pela permutação desses P elementos, né? Aqui é P fatorial, que é a permutação de P objetos, tá certo? Então, vamos lá. Então, chamaremos de combinações de P objetos distintos escolhidos entre N objetos distintos e simbolizaremos por CNP, ANP dividido por P fatorial, como eu já lhe expliquei. Tá certo? Aí, olha só. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Isso aqui é a mesma coisa, né? Ó, isso aqui, ó. Qual é a fórmula disso? É N fatorial sobre N menos P fatorial, aí dividido ainda por P fatorial, né? Aí a gente lembra lá, divisão de fração, repete a primeira. E multiplica pela segunda invertida, né? Aqui é sobre 1, então é 1 sobre P fatorial. Que a gente vai escrever assim, ó, N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial, aqui é vezes, né? Porque aqui é multiplicação, ou N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Como a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, tanto faz o P fatorial estar na frente ou depois.
Tá certo? Então, essa é a nossa fórmula para calcular as permutações, tá certo? Então, olha só, como eu lhe disse, né? Tá certo? Bom, o que a gente vai ver no próximo slide é como alguns livros representam a combinação, como é que eles escrevem a permutação. Aqui, ó, como no arranjo, não vai ser diferente, né? Ó, o P está entre 0 e N, né? O P tem que ser menor ou igual que o N, tá certo? Então, vamos lá. Outras formas de representar. Tem livro que representa assim, ó, N objetos, combinação de P em P. Né? Combinação de N objetos P a P. Ou como nós estamos fazendo. E ainda tem uma outra forma, que é essa aqui, ó. Aí, essa forma aqui, ó, recebe até um nome especial. Você pode chamar de combinação ou de número binomial. Por que número binomial? Porque não sei se você está lembrado do binômio de Newton, né? Onde esse n, né, ó, como aqui, ó, é um número natural. Perfeito? Aí, isso aqui é igual, ó, a n0, que é a combinação n 0 a 0, de a elevado a n vezes b elevado a 0, mais n1, a elevado a n menos 1, vezes b elevado a 1, mais n2, vezes a elevado a n menos 2, vezes b ao quadrado, mais etc, mais, vou colocar aqui embaixo, tá certo? Mais, bom, aí chega um momento, né, ó, que aqui vai aumentando, ó, aí isso aqui vai aumentando até chegar no n, né, ó, então chega um momento que fica n menos 2, né, ó, tá certo? Vezes a ao quadrado, vezes b elevado a n menos 2, mais n menos 1, vezes a vezes b elevado a n menos 1, mais... Aí acaba aqui, ó, no nn, né? Ó, porque vai inverter aqui, ó, ficar a elevado a 0 vezes b elevado a n. O elevado a 0 é 1, vai ficar só o b elevado a n. A gente vai ver daqui a pouco que o nn é 1, que a combinação n a n vai dar 1, que é igual a combinação n a 0, como aqui vai dar só o n. Isso aqui é o binômio de Newton, né? Ó. Tá certo? É por isso que esse número aqui, ó, né, escrito dessa forma, a combinação escrita dessa forma, é chamada de número binomial, que tem algumas propriedades que são interessantes. Tá certo? Por exemplo, se você disser que o A é 1 e o B é 1, isso aqui vai dar 2 elevado a n, que é a mesma coisa. Como tu vai falar que o A é 1 e o B é 1, aqui vai dar 1, então vai dar n0. Mas, como o A e o B é 1, então aqui vai dar 1, vai dar n1. Na verdade, ó, só vão ficar os números binomiais, né? Ó, n2 mais etc, n3, n4, até que chega n menos 2, mais n menos 1, mais nn. Tá certo? Então, ó, se você somar todas as combinações n0 a 0 até n a n, não é? Ó, isso vai dar exatamente 2 elevado a n. Perfeito? Ok? Porque eu estou dizendo aqui, ó, que tanto o B quanto o A são iguais a 1. 1 mais 1 é 2, 2 elevado a n vai dar isso. Né? Vai dar exatamente isso. Perfeito? A soma, né? Ó. Né? Se você olhar no triângulo de Pascal, isso aqui é a linha, né? Ó. Então, as somas da linha vai ser 2 elevado à ordem da linha, né? Ó. Tá certo? É isso, esse n é a ordem da linha. Tá? Tá? Então, vamos continuar. Tá certo? Não esqueça que o P está entre 0 e N, né? Ó. Tá ok? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Não, CNPP, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Como a gente já estava sabendo, né? Aí, ó. Quanto é o C74? É o 7 fatorial sobre 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial. Aí, aqui, ó, você desenvolve o 7 até um desses dois, ó. Pelo menos é assim que eu faço, né? Ao que for maior.
Como 7 menos 4 é 3, eu vou desenvolver até o 4. Então, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre... Aí aqui eu não desenvolvo, eu repito, vezes 3 fatorial. Aí cancela esse com esse. Como 3 fatorial é 6, eu cancelo esse com esse, e o resultado disso aqui é 35. Perfeito? Então, a combinação de 7 objetos de 4 em 4, né, ó, vão dar 35 subconjuntos diferentes, né, envolvendo esses 7 objetos, tá certo? Que são organizados de 4 em 4. Tá ok? Então, olha só, vamos apagar. Tá certo? Como eu lhe disse, né, ó, 35. Tá? Então, vamos lá. Ó. Olha só. Casos especiais, né, ó. N 0 a 0 é substituído na fórmula, o P aqui é 0, então é 0 fatorial e 0 aqui no lugar do P, né? Ó. Aí isso vai dar, ó, N fatorial dividido por... A gente viu, por definição, que o fatorial de 0 a 1, e aqui é N fatorial. N fatorial é igual, dividindo ele por ele dá 1, então o resultado disso é 1. Tá certo? Então, deixa eu apagar aqui. Tá ok? Que é a mesma coisa, olha só, CNN. Então, agora o P, ó, esse aqui é o P, é o N, tá aqui o P, né? Ó, tá aqui o P. Então, é N fatorial, N menos N. Então, isso aqui, ó, é N fatorial sobre N fatorial, aliás, 0 fatorial. Tá certo? Ó, veja que é exatamente igual a esse outro, né? Vai ficar N fatorial sobre N fatorial, porque fatorial de 0 é 1, então também vai dar 1. Conclusão, né? Ó, aí você tem assim, ó, C N0 é igual a C NN. Né? Se colocar no formato do número binomial, ó, N0 é igual a NN, né? Ó, NN. E tudo isso é igual a 1, né? Claro. Além de serem iguais, são iguais a 1, né? Além de serem iguais, são iguais a 1. Perfeito? Né? Aí a conclusão tá aqui, né? Olha só. Então também dá 1, tá certo? Que é igual a 1. Que você ainda pode escrever assim, né? Como número binomial, N0 igual a NN, que é igual a 1. Perfeito? Né? Na verdade, tem uma propriedade mais geral que isso, que a gente vai já olhar, que são aqui, e vai estar aqui nos casos especiais, claro, né? Certo? Agora só, CN1 é isso, né? E isso vai dar... Esse aqui eu posso fazer assim, ó, N vezes N menos 1 fatorial. A definição lá na recorrência, né? Ó, fatorial de 1 é 1, aí vezes N menos 1 fatorial. Aqui está todo mundo, então cancela isso dá N. Tá certo? Aí, ó. Olha aí. Perfeito? O outro, Cn menos 1. Agora, o P é esse aqui, né? O nosso P, ó. Esse aqui é o nosso P, ó. Este aqui é o nosso P. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Nosso P é N menos 1. Então, no lugar do P, eu coloco N menos 1. Tá certo? Aí, resolvendo aqui, ó. Aí, novamente, o N fatorial eu vou fazer como esse outro, desenvolver até o N menos 1, porque eu tenho N menos 1 fatorial aqui no denominador. Que é para cancelar, né? Sobre. Aí eu não desenvolvo aqui, porque eu vou querer cancelar. E aqui eu vou ter assim, ó, N menos N mais 1, né? Ó. N menos N mais 1, fatorial, né? Ó. Isso aqui vai dar N menos N é 0, isso é 1 fatorial, que é 1, né? Então, cancelo esse com esse e também vai dar N. Tá certo? Veja que as coisas saem de maneira e fluem de maneira bastante natural, bastante simples. Certo? E isso vai dar o N, como a gente já sabia. Né? Aí, qual é a conclusão? Que o Cn1 e o Cn-1 são iguais. E ambos são iguais ao N. Né? Aí, se você olhar no formato do número binomial, a ideia é a mesma. O N1 é igual a o N, N-1, que é igual ao N. Tá certo? O resultado é o N. Ok?
Tá certo? Aí vamos lá, ainda tem agora o caso geral. Olha só, esse aqui é o caso geral que abrange todos os anteriores. Tá certo? E eu vou já lhe dizer como é que isso ocorre, né? Ó, CNP, ó, por definição, é isso daqui. Agora pegue o CN menos P, ó. Esse é o nosso novo P, né? Então, no lugar do P vai entrar o N menos P. Tá aqui, ó, no lugar do P, o nosso N menos P. Tá certo? No lugar do que seria o P original. Tá certo? É só substituir. Bom, aí eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é igual a N fatorial sobre... Bom, aqui já está o N menos P, né? Ó. Perfeito? Agora esse aqui. Esse aqui é N menos N mais P, né? Porque menos com mais é menos e menos com menos é mais. Fatorial, né? N menos N é zero, então isso dá P fatorial. Mas como isso aqui é um produto, N menos P fatorial vezes P fatorial é a mesma coisa que P fatorial N menos P fatorial, como aqui na primeira linha, né? Conclusão, o CNP é igual ao CN menos P. Perfeito? Deixa eu colocar aqui. Tá certo? Eles são iguais. Agora aqui o resultado depende do P, né? A gente não vai colocar resultado como a gente fez nos dois anteriores, né? Ó, dizer isso é o mesmo que dizer que o número binomial NP é igual ao número binomial N menos P. Agora o resultado a gente não sabe quanto é. Na verdade, né, a gente podia colocar assim, ó. NP é igual a NK, né? Ó, isso aqui funciona desde que o P mais o K dá igual a N. Sempre que o P é o complementar do K em relação ao N, ou o K é o complementar do P em relação ao N, né? Ó, porque quem é o K? O K é o N menos P, né? Passando para o outro lado, tá certo? Sempre que P mais K é igual a N, né? Ó, então, tá certo? Os números binomiais são iguais, né? Ó, quando aqui for 0 e aqui for N, N mais 0 é igual a N, então é igual, tá certo? Quando aqui for o 1 e aqui for o N menos 1, ó, quando somar dá o N, né? Por isso que dá igual, tá certo? Quando for o P, como aqui, ó, o P e o N menos P, quando somar também dá o N, é por isso que dá igual. Então, essa é uma outra forma de escrever a mesma coisa. Tá certo? Então, vamos lá. Aí o resultado? Aí o resultado depende do P, né? Se o P for 0 ou for 1, aí é fácil achar o resultado. Quando o P é 0, o resultado é 1. Quando o P é 1, o resultado é o N. Mas se for maior que isso, depende do N e do P. Tá certo? Ok? Eu acho que a ideia é bastante simples, né? Então, vamos lá, ao exemplo 5. Uma comissão de 8 alunos deve ser escolhida em um grupo contendo 19 alunos do primeiro período e 34 alunos do segundo período. Perfeito? Tá? Então, vou repetir. Uma comissão de 8 alunos deve ser escolhida em um grupo contendo 19 alunos do primeiro período e 34 alunos do segundo período. Né? Bom, de quantas maneiras pode-se escolher a comissão com 3 alunos do primeiro período e 5 alunos do segundo? Ó, aqui é óbvio que a ordem com que a comissão vai ser formada é indiferente. Perfeito? Mesmo dentro dos 3 alunos do primeiro período, a ordem que a gente vai tomar eles faz diferença? Não faz. Tá certo? Então, aqui, ó, vai ser combinação de 19, 3 a 3, né? Ó, porque eu vou ter 3 alunos do primeiro período e combinação de 34, 5 a 5, para os 5 alunos do segundo período, tá certo? Aí, pelo princípio da multiplicação, é só multiplicar, né? Tá certo? Tá ok? Aí, na letra B, vamos colocar o exercício todo, depois a gente começa a resolver. Na letra B, de quantas maneiras pode-se escolher a comissão com exatamente um aluno do primeiro período, né? Só com um aluno do primeiro período, tá certo? O restante, todos, né, do segundo. Tá ok? Aí vamos lá, ainda tem a letra C. De quantas maneiras pode-se escolher a comissão com, no máximo, um aluno do primeiro período?
Tá certo? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. E a letra D, de quantas maneiras pode-se escolher a comissão com ao menos um aluno do primeiro período, né? Então, vamos lá. Vamos à letra A. Bom, comissão com 8 alunos. Tá certo? Eu sei que na letra A, eu quero que essa comissão com 8 alunos tenham exatamente 3 alunos do primeiro e 5 alunos do segundo. Exatamente isso. Aí, olha só. Então, eu vou ter combinação 19, 3 a 3, né, que são os alunos do primeiro período, que vai dar 19 fatorial sobre 3 fatorial, 16 fatorial, né? Eu desenvolvo 19 até o 16, né? Tá certo? E obtenho o resultado 969 formas diferentes de escolher 3 alunos do primeiro período, dentre 19. Agora, 5 alunos do segundo período. Vai ter 34 fatorial, tá certo? Vai ser 5 fatorial, 34 menos 5 fatorial, que é 34, 5 a 5, né? Tá certo? Fazendo as continhas, eu vou obter 278.256, né? Pelo princípio da multiplicação, é só multiplicar os dois resultados, tá certo? Que a gente vai obter 269.630 vezes... 269 milhões 630.064 formas diferentes de escolher esta comissão com 8 alunos, sendo 3 do primeiro período e 5 do segundo período. Perfeito? A ideia é simples, né? É só pegar e escolher os 3 de 19, escolher os 5 de 34, né? Como a ordem aí não faz diferença, é só tomar dessa forma. Tá ok? Agora, continuamos com a comissão de 8 alunos, mas agora na letra B. Comissão com exatamente um aluno do primeiro período, tá certo? E o restante, claro, todo do segundo período. Então, um aluno do primeiro período e 7 do segundo. Né? Então, vai ser 19, 1 a 1, para os do primeiro período, né? Que vai dar apenas 19, isso é óbvio, né? Vou escolher um dentre 19, então vou ter 19 possibilidades, né? Agora, 34, 7 a 7, né? As 7 alunos restantes, eu vou tirar dos 34 do segundo período, então é 34, 7 a 7, combinação, porque a ordem dos alunos não faz diferença. Então, é 34 fatorial, 7 fatorial sobre 27 fatorial, e vou ter 5.379.616. E pelo princípio da multiplicação, é só multiplicar os dois resultados, né? C19 1 a 1 vezes C34 7 a 7, que vai dar 102.212.704 formas diferentes de obter a combinação com 8 alunos, sendo apenas unicamente um do primeiro período. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Né? Agora, a letra C. Na letra C, eu quero uma comissão com, no máximo, um aluno do primeiro período. O que significa, no máximo, um aluno do primeiro período? Significa que pode ter nenhum, tá certo? E que pode ter um. É, no máximo, um, né? Então, ó, a minha ideia é pensar assim, ó. Eu posso pegar, ó, né? Com nenhum aluno do primeiro período. Então, isso aqui, ó, é combinação 34, 8 a 8. Não é? Perfeito? Tá. Com... Isso aqui já dá um grupo, né? Tá certo? Aí para o outro grupo, com um aluno do primeiro período. Com um aluno do primeiro período, eu vou ter combinação 19, 1 a 1, tá certo? Vezes combinação 34, 7 a 7, que é o caso de antes, não é? Tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho as comissões com 8 alunos, aqui no primeiro caso, né? Chamar de primeiro caso e chamar de segundo caso. E aqui, eu, de novo, tenho a combinação com 8 alunos, sendo que 1 do primeiro período e 7 do segundo, tá certo? Qual é o resultado do final aí? Pelo princípio da adição, é só somar o primeiro caso
com o segundo caso. Tá certo? Vai ser C 34, 8 a 8, mais C 19, 1 a 1, vezes C 34, 7 a 7, combinação 34, 7 a 7. É isso. Perfeito? Então, olha só. Vamos repetir. Com no máximo um aluno. O que significa no máximo um aluno do primeiro período? Que pode ter nenhum e pode ter um. Se não tiver nenhum, então todas as comissões serão só com alunos do segundo período. Então, é 34, 8 a 8. Então, aqui eu já tenho as comissões. Tá certo? Que eu vou ver quanto é. Né? Com unicamente um aluno do primeiro período. Então, vai ser 19, 1 a 1, vezes 34, 7 a 7, que é o caso anterior. Tá certo? Aí eu somo as duas possibilidades, pelo princípio da adição, porque aqui eu vou ter já a comissão formada e aqui eu vou ter várias comissões formadas. Aí eu somo as duas, que é o que eu escrevi aqui. E agora, olha só, não vou fazer as contas, vamos ver quanto é que dá. Eu acho que no decorrer do slide já vai estar isso. Comissões 100 alunos no primeiro período. 34, 8 a 8, como eu lhe disse. Tá certo? E isso dá 18.156.204. Perfeito? Tá. Segundo caso, comissões com um aluno no primeiro período. É o item B, que a gente já viu, né? Ó, que deu 102 milhões vezes 102.212.704. Aí é só somar os dois resultados, né? Ó. Aí é o que diz aqui, ó. Aí, pelo princípio da adição, é só somar o C34,8 mais o C19,1 vezes o C34,7. E isso vai dar 120 milhões 368.908 comissões de 8 alunos diferentes, como descrito na letra C. Perfeito? Agora vamos à última, né? Ó. Comissão com pelo menos um aluno do primeiro período. Agora aqui tem duas maneiras diferentes de fazer. Tá certo? Comissão com pelo menos um aluno do primeiro período, né? Comissões com um aluno do primeiro período, como é que seria? Comissões com 2 alunos do primeiro período, como é que seria? Tá aqui, ó. E assim por diante, né? Olha só. Comissões com um aluno, então C19,1 vezes C34,7, né? Ó. Um aluno do primeiro período e 7 do segundo, com 2 alunos. Mas, professor, por que tem que ser assim? Né? Porque, ó, comissão com pelo menos um aluno. Se é pelo menos um aluno, pode ser que tenha uma comissão que tenha só um, pode ser que tenha outra comissão que eu possa construir uma comissão com 2 alunos do primeiro período, pode ser que eu faça uma comissão com 3 alunos no primeiro período, nesse caso terão 5 do segundo, né? Ou pode ter uma comissão com 4 alunos do primeiro período, aí vai ter 4 alunos, o restante são 4 alunos do segundo período e assim por diante, né? Como a gente está descrevendo aqui, ó. Se a comissão tiver só um aluno do primeiro período, né? É como o item B, né? Tá aqui, perfeito? C19 1 a 1, que é um aluno do primeiro período, e vezes C, pelo princípio da multiplicação, 34, 7 a 7, porque o restante vão ser do segundo período, que tem 34 alunos, como a gente pode ver aqui, né? Mas se a comissão tiver 2 alunos, porque pelo menos um, pode ser que tenha 2 alunos do primeiro período, vai ser 19, 2 a 2, pelo princípio da multiplicação, vezes a combinação 34, 6 a 6, que são o restante, né? Para formar a comissão de 8 alunos do segundo período, né? Aí eu procedo assim, ó, para 3 alunos, 4 alunos, né? Ó, perfeito? Até chegar em 8 alunos do primeiro período, que vai ser C19, 8 a 8. Perfeito? E aí somo todos os resultados. Tá ok? Pelo princípio da adição, ó, aí tem que somar todos os resultados, não é? Ó? Tá certo? Tem que somar todos os resultados. Tá ok? Então, isso é uma forma de fazer. Tá ok? Aí a outra forma. A outra forma é o seguinte. A gente pega o total de alunos. Ó. Quantas comissões com 19 mais 34 dá 53 com 8 alunos, o total. Então, estão todas as comissões possíveis com todos os alunos, tá certo? Aí aqui não há nenhuma distinção. Tá ok? Tá. Bom, mas isso não dá a minha resposta, porque vai ter comissões só com alunos do segundo período, e eu não quero isso. Eu quero tirar
todas as comissões que tenham só alunos do segundo período, tá certo? Então, aí, menos 34, 8 a 8. Né? Ó, se eu tirar todas as comissões que tenham só alunos do segundo período, o que que sobra? Sobra todas as comissões que tenham pelo menos um aluno do segundo período, que pode ter um aluno, 2 alunos, 3 alunos. Pronto. Né? Essa aqui é a outra forma de fazer. Tá ok? É só fazer isso. Vai dar exatamente o mesmo resultado que antes. Tá? Então, é 53, 8 a 8 menos, tirando todas as comissões que tenham só alunos do segundo período. O que é que fica? As comissões que tenham pelo menos um aluno do primeiro período. Tá certo? E é isso que a gente tinha para hoje, né? São todos os exemplos. Não esqueçam que provavelmente nós ainda temos, acho que a gente vai ter ainda uma aula que a gente vai falar de combinações e arranjos com repetições. Acho que vai ser a última aula e a gente já vai fazer a prova, tá certo? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.